Olá, meus irmãos, minhas irmãs, tudo bem? A paz do Senhor, quem vos fala é o pastor Rodrigo Venerando. Nesse vídeo eu quero estar abordando a seguinte indagação: falar em línguas escandaliza? Antes de darmos continuidade, quero convidar você que ainda não se inscreveu no nosso canal para estar aí se inscrevendo, deixando também o seu comentário, por que não compartilhando o link do nosso canal aos seus amigos, nos seus grupos, para que juntos possamos compartilharmos a palavra de Deus. Então vamos lá. Falar em línguas escandaliza? Veja, é uma pergunta comum, isso daí, por antigamente, pouco tempo atrás, muitos pregadores, para incentivar, né, o auditório, a igreja, a congregação, falar em línguas, eles utilizavam a seguinte frase, virou até frase de efeito: falar em língua não escandaliza. O que escandaliza é roubar, é matar, escandaliza é crente dar mau testemunho, que escandaliza é comprar e não pagar, concordo? O pecado em si, ele proporciona, gera escândalo. Mas e o dom de língua? Né? Eu estou falando aqui para uma comunidade, eu creio que vai chamar a atenção dos nossos irmãos pentecostais. Sou pentecostal, creio categoricamente na atualidade dos dons espirituais. Creio categoricamente na atualidade dos dons espirituais. Inclusive, em outros vídeos, nós vamos estar falando a respeito da natureza dos dons, em especial, nós vamos estar abordando a respeito do dom de língua. É língua conhecida ou desconhecida? Mas isso vai ficar para outro vídeo. Agora vamos voltar se eu falar em línguas escandaliza. Sim ou não? Queridos, vamos lá. Observa aí. Paulo, ele vai testificar o seguinte, em 1 Coríntios capítulo 14, versículo 39, ele fala assim: portanto, meus irmãos, busquem com dedicação o profetizar e não proíbam o falar em língua. Então, uma coisa é muito certa, não deve haver proibição em falar em língua. Independente do que você vai ouvir aqui agora, se você concorda ou não com os dons, a orientação é: não proíba falar em língua. Então, se você congrega ou se você frequenta um lugar onde é proibido falar em língua, aí já entra em choque aqui com a orientação do apóstolo Paulo. Pastor, você não respondeu, falar em língua escandaliza? Eu perguntei para você, mas já que você quer que eu responda, meu pensamento é sim. Falar em língua escandaliza. Agora, a grande questão é: quando que falar em língua escandaliza? Veja bem, muitas reuniões, então, pentecostais utilizam aquela forma que eu falei, comparando o pecado, né, que escandaliza, não propriamente o falar em línguas, mas também falar em línguas sem critério, certo? Como a Bíblia orienta, isso também pode gerar escândalo, certo? Veja bem, Paulo vai trazer assim, como que deve ser usado esse dom. Quando você olha o versículo 23 do capítulo 14 de 1 Coríntios, fala assim: assim, se toda a igreja se reunir e todos falarem línguas e entrarem alguns não instruídos ou descrente, não dirão que vocês estão loucos? Olha que interessante Paulo está tratando aqui. Ele vai validar a legitimidade do dom de língua, mas deixa claro que deve ser usado com critério, não por toda a igreja ao mesmo tempo. Quer dizer, aquele negócio frenético, sem fundamento e que não produz edificação nenhuma para o corpo, tá certo? Para o corpo místico, no caso, para a igreja. Outra coisa que Paulo trata, certo? Como deve ser usado, ou que deve ser usado em ordem. Veja bem, no versículo 27 e 28 de 1 Coríntios capítulo 14, está assim escrito: se porém alguém falar em línguas, deve falar 2, no máximo 3. Alguém deve interpretar. Se não houver intérprete, fique calado na igreja, falando consigo mesmo e com Deus. Porque tem gente que às vezes, irmãos, chega na igreja, ele começa a falar em língua, né? E ele acha que ele tem que falar para todo mundo ficar ouvindo. E começa a fazer aquele barulhão todo, e muitas vezes na hora da pregação, na hora de um testemunho, e quem está do lado, na maioria das vezes não entende nem a pregação, também não entende o que ele está falando, porque é uma língua estranha, né? E aí não há uma edificação que atrapalha o bom andamento do culto. Por essa razão, dependendo da situação, falar em língua, ela pode sim gerar
escândalos, tá certo? Então, Paulo, ele deixa bem claro que deve haver o quê? Intérprete, que fale 2 ou 3, e o restante permaneça calado. Fora isso, ele chama de desordem, ok? Que é o oposto da ordem, obviamente. Agora, há um exagero em relação dos dons de língua? Há também uma discrepância nos dons de língua? Pode ver que hoje, na mídia, até pessoas não evangélicas e até alguns grupos que denominam evangélico, brinca com o dom de língua, brinca de falar em língua, de cantar em língua, que está tendo uma manifestação do Espírito Santo. Por que ele cai no ridículo? Sendo que é um dom do Espírito Santo, o Espírito Santo é Deus como Pai. Não tinha que ser feito com mais reverência? Oração em língua, lembro, e também ensino isso até hoje, que deve ser fruto de uma busca constante, não de mover de uma música, de uma batucada, de uma euforia, não, tem que ser da comunhão com o Espírito Santo, que fluiu o Espírito orando em nós em gemidos inexprimíveis, mas virou um negócio tão, vou falar uma palavra ridícula aqui, né, tão furreca, que as pessoas brincam de falar em línguas e acham que isso é normal. Então, por que será que isso acontece? Por causa das desordens que se manifestam em muitos ambientes evangélicos, né? Em especial os ambientes pentecostais. Agora, é lógico que há escândalos, sim, quando não há critério, e há muitos mau uso dos dons de língua. Mas não é porque há mau uso que eu devo proibir a igreja de falar em língua, porque observa que Paulo vai dizer que não impeçais, não proíba o falar em língua. Então, muitas pessoas criticam o dom de língua, lógico, muitas vezes por práticas da forma indevida, mas fato de ter praticá-las, algumas pessoas, alguns movimentos, de uma forma indevida, nós não podemos entrar no outro extremo, que é rejeitar o dom de línguas, tá joia? Outra coisa importante, certo? E alguns erros comuns sobre o dom de línguas nos dias de hoje, ok? Veja bem, Paulo fala assim que ele gostaria que todos vocês falassem língua, mas prefiro que profetize. Que profetize é maior do que aquele que fala em línguas, e não ser que haja intérprete, para que a igreja seja edificada. Então ele vai trazer o propósito, que é a edificação, ok? Não devemos supervalorizar os dons, um dom mais do que o outro. Paulo não está valorizando profecia e desvalorizando o dom de língua. Ele está colocando a questão do efeito. Então, quando você fala com você e Deus, né, sem criar espetáculo, tal, orando até em línguas, você está edificando a si mesmo, ok? Agora, quando você começa a falar a ponto de ecoar a voz para a igreja, tem que ter intérprete para que a igreja seja de fato edificado, ok? O dom de língua não é prova de uma vida abundante nenhum, certo? De espiritualidade. Dom de língua não é prova de nenhuma elevação de espiritualidade, na verdade nenhum dom é. Não se mede espiritualidade pelos dons, mede-se pelo fruto do Espírito. Então não se mede a espiritualidade pelos dons. A igreja de Corinto, por exemplo, tinha todos os dons, mas era uma igreja carnal, tá certo? Era uma igreja carnal. Então alguns erros que a gente às vezes deparamos nos dias de hoje. Em 1 Coríntios capítulo 14, versículo 15, a Bíblia traz para nós um lugar, em lugar nenhum ensina que Paulo veio proibir os dons de língua, tá certo? Mas, ou que o dom de língua é superior a qualquer outro tipo de oração. Por ele vai falar assim, ó, orai com espírito, mas também orarei com entendimento, cantarei com espírito, mas também cantarei com entendimento, tá joia? Então não é a oração em línguas em si que escandaliza, obviamente, você está entendendo essa mensagem, mas é a forma equivocada muitas vezes de utilizar esse dom que é tão maravilhoso para a edificação da vida do cristão, tá certo, meu querido? Então quando a gente perguntar orar em língua escandaliza, se for sem critério, se for sem ordem, obviamente gera escândalo. Agora, não é porque há pessoas que usam de uma forma equivocada que nós vamos deixar de buscar e utilizar os dons segundo a Sagrada Escritura. Que Deus abençoe.